Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do Bora Investir, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o fundo imobiliário Vigia 11, que é um fiagro, um dos mais negociados no momento. Então a gente vai entender tudo sobre ele. Será que vale a pena? Será que é um bom fiagro? Será que tem alguma coisa escondida ali, algum perigo nesse fundo imobiliário? Então eu vou mostrar aqui hoje tudo em detalhes para você, então fica aqui comigo até o fim desse vídeo. Bom pessoal, e fazer os vídeos aqui para vocês dá um trabalho que vocês não imaginam, então eu só peço uma coisa aqui: esse canal não tem rabo preso com ninguém, só ajuda a patrocinar ele aqui gratuitamente, que é se inscrevendo aqui, deixando o seu like, aí você mostra para o YouTube que esse vídeo foi relevante, e também não esquece de compartilhar com as pessoas que você gosta, se fizer sentido. Bom pessoal, antes da gente ir direto ao ponto aqui, eu queria saber, manda aqui nos comentários se você investe nesse fundo, se você tem ele, né, e se você já pensou em investir, qual que é a situação que você está atual. Tô pensando em vender, gosto dele, vou investir mais, me conta aqui nos comentários. Bom pessoal, o Vigia é um fundo imobiliário aqui, e mais especificamente um fiagro, né? Essa é uma nova categoria dos fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários que investem em terras, né? Que investem realmente no agronegócio. Bom, você tem duas coisas que o brasileiro gosta muito, é de investir em imóveis e investir também no rural, né? Investir nos agronegócios também. Então aqui a gente tem um investimento que une tudo, né? Um fundo imobiliário, então por isso ele paga rendimentos mensais. O brasileiro já é acostumado com esse pinga-pinga mensal aí dos aluguéis, mas aqui o seu dinheiro está investindo no agronegócio, né? Então você está ajudando esse setor a melhorar, a ser cada vez mais próximo. Falando aqui especificamente do fundo Vigia, o código dele é VGIA11. É um fundo, pessoal, que ele tem a gestão da Valora, né? Uma gestora bem famosa na parte aí de fundos imobiliários, já é uma gestora famosa, e a administração é toda feita pelo BTG. Quando a gente está falando de fundos imobiliários, e nesse caso um fiagro, que é muito importante que a gente conheça quem está por trás dele, né? Se for gestoras e administradoras de confiança, já é um ponto positivo. Então, nesse caso aqui, a gente tem gestoras e administradoras relativamente boas. A gente vai ver mais coisas ainda sobre esses fundos. E por que esse fundo caiu nas graças aqui das pessoas, pessoal? Primeiro ponto é que ele é barato, né? Então, a gente pode fazer uma comparação com o MXRF11, tem a cota ali por volta de R$10. Esse aqui também tem, né? Então, fica bem barato, as pessoas acabam entrando sem saber o que estão fazendo, só por ver que o fundo tem uma cota barata. E além disso, vem pagando dividendos excelentes aqui. A gente está vendo algo em torno aqui de 1,39, então acima de 1% de rendimento mensal só de dividendos. Lembrando que esse rendimento ele é isento de imposto de renda. Outro ponto importante para a gente entender é o seguinte: existem vários tipos de fundos imobiliários, você deve saber. Existem os de tijolo, que investem em imóveis especificamente, e existem aqueles de papel, que investem em investimentos do mercado imobiliário. Nesse caso aqui, pessoal, os fiagros ainda são recentes, né? Então, esse aqui especificamente é como se fosse um fiagro de papel. Então, ele não tem investimentos do agronegócio especificamente, mas ele investe em outros investimentos aqui do mercado do agronegócio, que no caso são as CRAs, né? A CRA, você pode pensar nela como se ela fosse uma prima ali da LCA, né? A LCA já é mais comum de você ver por aí, né? Então, é quando você empresta dinheiro lá no banco e o banco reempresta esse dinheiro para o agronegócio. Aqui no caso, a gente vai emprestar esse fundo especificamente, ele empresta dinheiro para uma securitizadora que vai pegar todos os recebíveis lá do agronegócio, transformar no investimento, né, e pôr no mercado. Esse fundo vai e compra esses CRAs aqui para receber os rendimentos. Até o momento, a gente não tem muitos fundos ainda que investem diretamente, comprando terras, né? Existem alguns poucos que ainda são, de certa forma, difíceis de ter acesso, mas os primeiros até o momento são como aqui o Vigia, né, em que você investe em uma segunda análise em papéis, né, em outros investimentos do mercado do agronegócio. E como que ele gera os rendimentos aqui, pessoal? Ele vai aplicar os investimentos dos cotistas aqui nessas CRAs, por exemplo, né, e ele recebe pagamentos mensais. A gente vai ver um a um das CRAs aqui que ele tem, né, só para você ver ali no detalhe. Esse rendimento, ele tira os custos dele, pega ali um lucro que ele tem ali da administração dele mesmo, e o resto ele distribui nas cotas aqui, né? Ele precisa pagar uma grande quantidade aqui das cotas para você que é cotista. Bom, aparentemente um fundo que está indo bem, tem alguns problemas escondidos, a gente já vai ver, mas fica comigo até o fim do vídeo aqui. E o que eu te falo aqui também, pessoal, que para quem quer dar um passo a mais, para quem quer viver de renda dos fundos imobiliários lá na frente, não basta fazer uma análise rasa aqui, escolher um fundo imobiliário só pelo dividendo, só pelo valor da cota
por exemplo, você tem que entender bem a fundo e lá na frente conseguir gerar essa renda passiva vinda dos seus fundos imobiliários. Lembrando que essa renda é isenta de imposto de renda, então é um negoção isso aqui, mas você tem que saber, e por isso eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um material para quem quer ir mais a fundo, para quem quer entender no detalhe. Bom, pessoal, esse fundo vem passando por alguns problemas aqui, algumas CRAs dele aqui não estão pagando, né? A empresa que emitiu essa CRA aqui no caso, ela simplesmente falou, ó, não vou pagar, não tem condições de pagar. Uma delas está entrando em recuperação judicial, já entrou, eu vou mostrar as notícias ali para vocês, mas vamos ver agora os detalhes desse fundo e a gente vai ver os detalhes também, como ele está indo, onde ele investe especificamente, beleza? Então, galera, esse fundo hoje está 9,47, tá? É um fundo aqui dos que está mais sendo negociado, uma liquidez muito grande, então quanto a isso não tem problema, né? Você tem facilidade para comprar, para vender o fundo aqui tranquilamente, né? Então ele está pagando 13 centavos aqui por cota. Se a gente dividir 0,13 pela cota aqui, a gente tem o dividend yield. É como se fosse aqui o aluguel que você recebe também lá de um imóvel, por exemplo, né? Então, se a gente fizer essa conta, a gente tem 1,39, que é um dividendo muito alto e muito bom nos dias de hoje, né? Patrimônio líquido bem grande, então 821 milhões, né? E o valor patrimonial desse fundo que é 9,5, né? Esse indicador aqui, P sobre VP, ele fala se o fundo está barato ou caro, né? E ele é simplesmente a divisão do preço de mercado pelo valor patrimonial de cada cota, né? A gente vê que ele está exatamente no preço aqui que deveria estar. Bom, pessoal, é um fundo mais recente aqui, né? Então ele começou aqui em 2021, não tem muito tempo. Eu gosto de ativos com pelo menos 5 anos de teste pelo mercado. Já chegou aqui a R$11, a gente vê que ele não oscila tanto assim, não sai tanto aqui de perto dos R$10, né? E hoje está aqui em 9,45, como a gente viu, mas não é um fundo que tem uma grande oscilação. Como a gente viu, é um fundo de títulos e valores imobiliários, então não chega a ser um fiagro que tem realmente terras, né? Que tem realmente, como a gente poderia falar, nos fundos imobiliários lá de tijolo, que ele tem realmente imóveis, aqui são títulos. Dividendo pago nos últimos 12 meses, muito alto aqui, próximo de 20%, né? E desde que ele foi criado, vem pagando com uma certa constância. Isso é uma coisa legal e que a gente quer ver, né? A gente quer que os fundos imobiliários, né, e um fiagro aqui, eles tenham constância no pagamento, que é para isso que eles foram criados. Beleza, pessoal, agora o relatório, que é muito importante da gente ver. Esse relatório é realmente quando a gente se aprofunda naquele ativo, né? Então a gente vê aqui que é o fundo da Valora aqui mesmo. E aqui, pessoal, tem muito detalhe, tá? Para você que quer entender mais sobre o fundo, dê uma lida aqui, eu vou passar nos pontos mais importantes, ó. Mas, por exemplo, né? Aqui ele fala, ó, distribuição de rendimento do fundo aqui desse mês, que foi de 0,13, equivalente à rentabilidade de CDI mais 6,4, né, no ano. Então aqui ele explica todos os detalhes do fundo, né? Aqui em abril ele fez uma venda aqui, na verdade está aqui em cima, ó, de uma CRA da Bela Agrícola aqui, né? Então dê uma olhada, leia essa parte inicial que já é uma introdução bem legal, e aqui está o problema que eu tô falando, né? Informações adicionais. CRA Languiru, corroborando com os esforços da gestão em assegurar da melhor forma de crédito concedido, foi adicionado garantia de alienação fiduciária de máquinas e equipamentos, né? Então aqui no caso é essa Languiru aqui, que é um dos CRAs que está dando problema, né? Então essa empresa, ela está entrando em recuperação judicial, então provavelmente ela não vai arcar aqui com o pagamento que ela faz, com as obrigações que ela tem, né? Isso não é um problema gigantesco aqui para o fundo, porque ele está diversificado, né? Mas o problema desse fundo especificamente é que ele tem algumas concentrações, como a gente vai ver ali. Isso sim é perigoso, né? A gente quer fundos imobiliários que sejam bem diversificados, porque senão qualquer problema que ele tiver aqui, e isso pode acontecer em qualquer fundo, mesmo os melhores de todos, pode ter um grande problema aqui, diminuir muito o pagamento de dividendos. Olhando aqui o resultado do fundo, também é importante da gente ver, né? A gente quer ver um fundo que está ao longo do tempo aumentando a rentabilidade dele, né? O quanto ele ganha aqui de resultado, né? Então ele vem aumentando, né? 9 milhões, 15 milhões, voltou para 10, mas a gente vê um aumento aqui, a distribuição total aqui de dividendos que ele fez, e depois ele divide pelo número de cotas que ele tem. Aqui também informação importante, onde ele mostra que a rentabilidade, o histórico de distribuição de dividendos também. Bom, e aqui que é o mais importante de tudo, tá, pessoal? Que é realmente o que esse fundo tem, do que ele é feito, né? Então é muito importante ver. E se a gente for ver aqui, né, ele falou lá no início que ele vendeu parte aqui desse CRA da Bela Agrícola, né? Eu não sei especificamente se é esse ou se é outro, como a gente vai ver tem mais de um, tá? Mas pode ser que seja esse, ele ainda está constando aqui. Mas qual que é o problema, pessoal? Esse fundo tem uma
grande concentração em alguns ativos. Ó, se a gente pegar esse Cotrizel aqui, olha só, a gente tem 3 aqui, eles juntos vão dar 2%. Beleza, esse aqui tá pouco, mas vamos ver outros aqui embaixo. Se a gente pegar aqui embaixo, tem mais um outro da Bela Agrícola aqui com 27%. Isso aqui é muito alto, tá, pessoal? E essa linha aqui é do patrimônio líquido, né? Porcentagem do patrimônio líquido dele é onde está investido. Então, isso aqui é um certo problema. E aqui a gente tem a nossa querida aqui Langiru, que aqui ainda tá dando problema, né? Então, ele tem aqui 6,15. Tem mais outra aqui embaixo, dando aqui por volta de 9. Só nessa CRA aqui, pelo que eu consegui ver, ele tem 9%, né? Então, isso aqui pode trazer um impacto aqui. São ativos que pagam mensalmente para ele, né? Tem duration pequena, que é aqui o risco dele aqui, por ser um ativo que tem um prazo maior, né? Então a duration é relativamente pequena, porque são ativos mais curtos, mas isso é muito complicado. Ter aqui uma concentração igual ele tem, essa aqui está muito complicado, de 27%, tem outra aqui de 10% também, né? Então fundos muito bons aqui, eles não têm concentrações acima de 5%, de 3%, tá? Então é algo que traz um risco maior para esse fundo imobiliário. Bom, aqui a divisão dele também, falando aqui o que ele tem investido, são CRAs, como você viu, e a maioria é tudo atrelado ao CDI, né? Então o CDI está alto, ele está pagando muito bem. A alocação por segmento, né? Então na maioria aqui são distribuidoras, outra parte cooperativa, indústria e sucro-alcooleiras. E aqui, pessoal, ele vai mostrar todos os CRAs, né? Todas as empresas, especificando mais em detalhe aqui cada um. Mas o que é que eu queria te trazer nesse vídeo, pessoal? Que é um fundo mais arriscado. Saiba disso, a diversificação dele ali tá com um certo problema, né? Então ele vai ter problemas aí provavelmente. Pode ser que ele pague um pouco menos aí por causa desse problema que ele tá tendo, mas a sua parte é diversificar, né? Ter ativos, não concentrar essa carteira como ele tá fazendo aqui. Então entenda os riscos se você tiver ou se você estiver investindo nele. Bom, pessoal, eu quis trazer esse vídeo também porque muitas pessoas estão vindo aqui na parte de fundo imobiliário e estão querendo escolher pelo dividendo, escolher pelo preço da cota, como eu já falei várias vezes. Isso não é o certo a se fazer, né? Como você viu aí, esse fundo imobiliário ele tem uma série de riscos aqui a mais do que outros fundos imobiliários, então você tem que ficar esperto, entender realmente o que você está fazendo. Nada contra o fundo imobiliário aqui, mas realmente, pessoal, para ele pagar como ele paga, ele está correndo algum risco maior, como você viu. Então fique atento, diversifique, né? Tenha uma exposição um pouco menor para que isso não te machuque caso ele tenha algum problema e saiba realmente o que você está fazendo. Bom, nesse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha realmente te ajudado, né? Eu faço esses vídeos aqui com o maior carinho para você. Se você não comentou lá no início, comenta aqui agora, fala se você tem um fundo, o que você acha dele. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e bora investir!